É importante você saber que nos momentos de maiores desafios da sua vida, aquilo que está dentro de você é o que vai reverberar, é o que vai vir afora. E nas situações onde você precisa estar fortalecido para enfrentar, aquilo que está dentro conta muito para você superar o desafio que está sendo proposto naquele momento. Agora entenda que as nossas decisões diárias, elas vão afetar drasticamente aquelas defesas, aquelas bases sólidas que faz a gente resistir no momento de tempestade, no momento de aperto, de dificuldade. E se a gente não tem trabalhado ao longo dos dias essa nossa base, qualquer vento forte nos derruba. Não precisa ser uma grande tempestade, não. E eu estou dizendo isso pelo seguinte: aquilo que mais te influencia diariamente, com o que você alimenta seus olhos, os seus ouvidos, o que você nutre no seu coração, aquilo que você conversa com os outros, é o que vem fortalecendo dia após dia a sua base para enfrentar os desafios. E houve um momento em que Jesus deixou isso claro para os seus discípulos, porque ele sabia de qual pão, de qual alimento esses seus discípulos vinham se alimentando para enfrentar tempos difíceis que viriam, por conta da perseguição ao seu nome e à sua palavra. Mas Jesus estava confiante e tratou de deixá-los também confiantes para os desafios, porque sabia que aquilo com que eles estavam se alimentando já há algum tempo seria suficiente para eles passarem pela prova que vinha chegando. E disse Jesus: mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Jesus estava deixando muito claro que eles sofreriam prisão, que eles sofreriam açoite, mas para eles não se preocuparem com o que haver de dizer em sua própria defesa, porque o Espírito Santo que habitava dentro deles, vivificado pelo alimento que eles já vinham consumindo há algum tempo, da fonte da divina e verdadeira palavra de Jesus Cristo, seria alicerce para que eles pudessem responder ao interrogatório e passarem de modo muito tranquilo por aquela situação. Porque não eles responderiam, mas sim o Espírito Santo de Deus falaria através das suas bocas. E é exatamente isso o que acontece na nossa vida dia após dia. Conforme a gente vai se alimentando do alimento espiritual que o Mestre tem a nos entregar, seja na meditação da palavra, seja na comunhão com Ele em meditação, seja através de uma sincera oração, abrindo o nosso coração, entregando as nossas angústias, as nossas chagas, as nossas preocupações, as nossas misérias. Ele vai reconfortando o nosso coração, Ele vai nos fortalecendo nas nossas dificuldades, nas nossas transgressões, nos nossos defeitos, nas nossas falhas, na nossa pequenez. Conforme nós vamos recebendo esse alimento espiritual, a gente vai sendo fortalecido para os desafios que vêm. E da mesma forma que foi com esses discípulos, onde Jesus já os vinha preparando para o que haveria de acontecer e ao mesmo tempo os tranquilizando, porque quem haveria de dizer pela boca deles não eram eles próprios, mas sim o Espírito Santo de Deus. Assim acontece conosco todos os dias. Se a gente não cuidar do que a gente ouve, do que a gente vê, do que a gente conversa, dos sentimentos que alimentamos no nosso coração, nos momentos de desafio, não estaremos preparados para receber a iluminação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está para todos, não só para os discípulos, não só para aqueles que eram íntimos e próximos a Cristo, mas para toda a humanidade que busca refúgio na pessoa de Jesus Cristo, refúgio no conselho do Espírito Santo, refúgio na orientação, no direcionamento para receber o discernimento com relação às situações com as quais temos que enfrentar diariamente. Portanto, a nossa atenção voltada a essa alimentação espiritual tem que ser de igual modo, para que a gente possa estar fortalecido no momento da dificuldade e saber como responder aos desafios, como reagir às dificuldades, às tempestades, que ninguém está safo de passar. Uma vez que Deus não nos livra das nossas batalhas, mas ajuda todos os seus filhos que o procuram de um puro e sincero coração a vencê-las e saírem vitoriosos, assim como os discípulos aqui nesse caso, em que Jesus orientava, para ficarem tranquilos, despreocupados, porque estavam abastecidos e alimentados com o Espírito Santo. E dessa forma, o próprio Espírito Santo
falaria através de suas bocas. E é isso que nós devemos ter em mente, que se a gente está alimentando a nossa alma, se a gente está alimentando os nossos hábitos, o que a gente ouve, o que a gente olha, o que a gente conversa, da mesma forma ficaremos também despreocupados diante dos desafios, porque saberemos o que dizer, porque saberemos como reagir. Porque é o mesmo Espírito que vivifica, cura e transforma todos os seres desde aquela época, que continua operando e transformando e fazendo milagres, dia após dia, naqueles que creem e o buscam de um puro, sincero, verdadeiro e fiel coração. Eu desejo que você tenha uma semana iluminada, na certeza de que está sendo orientada pela luz divina, pelo direcionamento divino, pela clareza espiritual do Espírito Santo de Deus. Todas as vezes em que você opta por estar na sintonia dele, buscando a sua palavra, buscando o seu amor, buscando a sua comunhão, e neste firme alimento, sempre haverá saída para você do que fazer, do que falar, de como reagir. Então comece essa semana com essa certeza no teu coração. E que esse mesmo Espírito vivifique a sua casa, os seus projetos, o seu trabalho, a sua família, o seu coração, a sua saúde, o seu discernimento, a sua paz, construindo uma relação vindoura com você e todos os seus, em nome de Jesus.